você através desse vídeo. 7 de outubro está chegando, serão apenas 20 segundos que a gente vai estar nesse momento passando a decisão do nosso município, da nossa cidade. Por isso, analise bem os projetos de cada candidato. Você que recebeu a proposta de cada um, pense bem, vote no que te agradar mais das melhores propostas, daquele que tem capacidade de poder fazer um bom trabalho na Câmara Municipal. Por isso, peço uma oportunidade, dia 7 de outubro, vote Gazeta do Salão, número 19234. 19234, Gazeta do Salão. Muito obrigado e até 7 de outubro.